Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o debate sobre a redução da maioridade penal. Depois de 22 anos tramitando na Câmara dos Deputados, o projeto de lei sobre a redução da maioridade penal para 16 anos dá os primeiros passos. A nossa entrevistada é Mara Renata da Mota Ferreira, defensora e coordenadora do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Doutora Mara, obrigada por estar conosco. Pesquisa mostrou que 87% dos brasileiros querem a redução do limite de idade para 16 anos para a responsabilidade penal, por entender que jovens com 16 anos sabem muito bem o que estão fazendo e devem responder por isso. Como nós devemos entender esse sentimento coletivo que vem aumentando desde a primeira pesquisa, que foi em 2003, mais ou menos, e as pessoas passaram a querer a responsabilização de jovens com 16 anos de idade? Primeiro que a gente precisa entender que esse argumento de que no Brasil há impunidade dos jovens é uma mentira. O Brasil prevê um método de responsabilização diferenciado para os jovens. E, em comparação com outros países, o Brasil pune precocemente os seus jovens. A nossa idade de responsabilização juvenil começa aos 12 até os 18 anos. Então, os adolescentes são punidos pelos delitos que eles praticam. Eles Quando não fala ficam são impunes. Punidos, punidos como? Eles são punidos pelas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não são punidos da mesma forma que os adultos. São punidos com medidas socioeducativas. São medidas que têm um caráter sancionatório, de punição, mas o foco principal dessa medida é a educação. É a recuperação desse jovem para que, após o cumprimento da medida, ele possa ser reinserido no convívio social e familiar de uma maneira mais adequada, que ele possa ser preparado para retornar ao convívio e não volte a delinquir. Agora, doutora Mara, então, mas aí eu queria entender também como é que tanta gente, a maioria dos brasileiros aí, acha que não, são punidos nada, eles são impunes e são usados pelos criminosos, porque eles voltam muito cedo para a rua e continuam praticando crimes, e aí a serviço, né, daqueles que são verdadeiramente apenados com penas mais duras que estão no Código Penal. O que é isso? É um sentimento de vingança coletiva na sociedade que se sente insegura com o aumento da criminalidade? Acho que sim, acho que também é muita falta de informação correta e adequada, porque os dados, as informações sobre a responsabilidade juvenil não são passadas de maneira correta. Muitos ainda acreditam que os jovens não são punidos. Não é verdade. Os adolescentes são punidos, inclusive com medidas de restrição de liberdade. Muitas vezes até as medidas aplicadas são em desacordo com a lei. Por exemplo, o tráfico primário não pode ser punido com internação. E no estado de São Paulo nós temos muitos juízes que aplicam a medida mais grave de internação no primeiro delito praticado. Então, não existe a impunidade. Pelo contrário, o rigor na aplicação das medidas socioeducativas, pelo menos no estado de São Paulo, é bem alto. Eu acredito que esse sentimento de vingança da sociedade, ele existe muito por conta de uma mídia sensacionalista e de uma veiculação de informações de uma maneira, às vezes, um pouco equivocada. Eu entendo o sentimento das vítimas, dos parentes das vítimas. Existe uma emoção, né, da pessoa que passou por um crime, e isso acaba contagiando toda a sociedade. Mas não basta a punição. São muitos os crimes praticados, assim, no rol dos crimes, quando se faz o balanço da segurança pública, da criminalidade, o percentual de crimes praticados por jovens menores de 18 anos é significativo, a ponto de levar a maioria da população a querer que eles respondam por isso? Não. Na verdade, a pesquisa mais atualizada é o Anuário da Segurança Pública do Brasil, que foi publicado no ano passado. Os dados revelam que do total de crimes praticados no Brasil, menos de 1% foram praticados por adolescentes. Então, e quando a gente pega esse número, do total de infrações praticadas pelos adolescentes, cerca de 11% são crimes graves.
Então, a parcela, os jovens E não são números confiáveis? São números da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que vem das Secretarias de Segurança Públicas dos estados, é fonte do Ministério da Justiça, uma pesquisa que foi publicada no ano passado. Certo. Agora tem uma outra coisa, você falou das medidas socioeducativas. Essa Fundação Casa funciona de verdade? Porque nós temos sempre notícias de rebelião, de descontentamento, de maus tratos. Isso aparece com alguma frequência. E o que leva realmente a supor que eles ficam no isolamento social para serem reeducados e voltarem à vida na sociedade e não constituírem uma ameaça. Entretanto, não é exatamente isso que acontece. Então, o governo brasileiro, o poder público, tem uma dívida para com essa juventude? Tem sim. Na verdade, a Fundação Casa, em comparação com o sistema penitenciário, é melhor do que o sistema penitenciário. Bom, é um descalabro o sistema penitenciário, Exato, né? porque o sistema penitenciário brasileiro é completamente falido, é a escola do crime. Inserir o jovem no sistema carcerário significa colocá-lo diretamente em contato com organizações criminosas e a possibilidade desses jovens saírem de um sistema carcerário delinquindo de maneira mais grave é muito grande. É previsível É previsível. Até, né? A Fundação Casa poderia funcionar melhor do que realmente funciona. E por que não funciona? Falta de investimento público. Quer dizer, omissão do Estado. Omissão do Estado. Omissão falta do de Estado. estrutura, falta de recursos humanos. Veja, um adolescente internado na Fundação Casa, existe uma equipe que vai cuidar desse adolescente, que vai cuidar do processo desse adolescente, do plano integrado, do plano individualizado de atendimento dele para que ele retorne ao convívio familiar. Essa equipe vai fazer o contato com a família para preparar esse adolescente para retornar ao convívio. Presumivelmente, Sim, né? sim. É o que deve fazer, mas não é exatamente Mas como porque acontece. essas equipes, em tese, elas têm que ficar responsáveis por um número pequeno de adolescentes. Hoje o que a gente nota é a superlotação de muitas unidades da Fundação Casa. Então, uma equipe que daria conta de 20 adolescentes, hoje dá conta de 40 adolescentes. Então, falta recursos humanos para que a Fundação Casa faça o seu trabalho de maneira adequada. Falta investimento em políticas públicas, investimento nas famílias. Então, existe uma omissão grande do Estado, mas repito, em comparação com o sistema carcerário, ainda que a Fundação Casa não seja o ideal, não seja o que o Estatuto, o SINASE e a Constituição preconizam, ainda é muito melhor do que o sistema carcerário, que não recupera ninguém. E eu agradeço muito suas informações importantes para a reflexão de todos nós, nesse momento em que o Congresso Nacional vai tomar uma decisão tão importante sobre a responsabilização criminal de jovens brasileiros. Uma boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite.